queridos, uma boa tarde na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está entrando no ar o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, no oferecimento da ADJL, a Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia. Esse é o programa de edição de número 38 e nós temos a grande satisfação de estar com você mais uma vez para compartilhar o conhecimento da Palavra de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 18, ele disse assim, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, pastor Davi Alencar Santana. Sou pastor da ADJL, Assembleia de Deus Jardim Letícia, e estou aqui bem acompanhado de dois grandes amigos, e eles vão aqui deixar a sua saudação e já te dar uma boa tarde, te desejar um programa abençoado. Amém, boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí pelo Facebook, nos ouvindo também pela rádio 87.5, não é isso, pastor Davi? Isso. Aí, mandar um glória a Deus aí, um aleluia para todos que estão nos ouvindo e uma tarde abençoada em nome de Jesus. Meu nome é Hugo e nós estamos aqui para levar a glória de Deus ao lar de todos que estão nos ouvindo. Glória a Deus. E aqui está conosco também o evangelista Rick. Rick, deixe sua saudação aí. A paz seja para os nossos ouvintes. Glória a Deus. Meus irmãos, paz e graça, somos gratos ao Senhor Deus por mais essa oportunidade que Ele nos proporciona de poder mais uma tarde estarmos reunidos aqui, para juntamente estarmos aqui adorando, exaltando e engrandecendo o nome do Senhor, porque o foco maior aqui é engrandecer ao nome dEle, que é digno de ser engrandecido e glorificado. Quem vos fala aqui é o evangelista Rick, que Jesus Cristo assim possa vos abençoar grandemente. Glória a Deus. Queridos, para nós é uma honra estar novamente com você. Nós estamos pela Rádio Fonte Vida 87,5 FM, mas também estamos pelo aplicativo da rádio. Vai lá na sua Play Store, lá baixa esse aplicativo e você vai ter a oportunidade de ter no seu celular aí uma rádio abençoada, com a programação cristocêntrica, trazendo para você a palavra de Deus. Nós também estamos no ar pela fontevida.com.br, que é o site da rádio, e também estamos pela nossa live lá no Facebook, ok? Acabando aqui o programa, que vai até às 18 horas, agora são 2 horas de programa, né, irmão? Bênção demais, hein? Até às 18 horas estaremos com você, faremos um intervalo aí, faltando 5 para as 17, 16h55, mas voltamos com a segunda parte. E logo após nós vamos subir esse programa lá na nossa plataforma do YouTube, lá no nosso canal. Se você quiser ter acesso a esse programa que está indo ao ar agora e aos outros que foram exibidos anteriormente, entra lá no meu canal, Pastor Davi Alencar Santana, tracinha DJL, e você vai ter todos os nossos programas. E o Hugo também agora está colocando os nossos programas lá, né, Hugo? Qual é o nome do canal, o endereço? Canal no YouTube, Irmão Hugo AMSI, tudo junto, facinho de achar, entra lá, se inscreva no canal para receber os vídeos, e todos os vídeos do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo vai estar lá numa playlist maravilhosa, é só entrar e compartilhar também com os amigos para também receber os vídeos, amém? Amém. Nós estamos aí num desafio grande de chegar a 1000 inscritos para que a gente possa fazer também a live a partir também dessa plataforma, ok? Nesse momento, queridos, nós vamos soltar aí uma novidade, que é o vídeo de abertura do nosso programa. Eu vou pedir para a Sara, nossa sonoplasta, que está ali cheia de alegria, radiante, para levar para você um pouco do conhecimento da palavra de Deus também. Sara, nos ajuda aí, por gentileza. Eu te agradeço, te agradeço.
Glória a Deus, estamos de volta. Esse é o nosso vídeo de abertura que passará todos os programas aí, crescendo no conhecimento de Cristo. E nesse momento nós queremos orar. Queremos orar, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos dá de começarmos aqui mais um programa junto com você e apresentando as suas causas também diante de Deus. Se você tem um pedido de oração especial, no final desse programa nós teremos um momento da intercessão. Então manda o seu pedido, pode ser pelo WhatsApp, 962523322, 962523322, ou pelo número do telefone da rádio. Qual que é o número mesmo, Hugo? 4203-4009. Repete pros ouvintes. 4203-4009. Isso aí. Ou você pode também deixar um comentário lá na página nossa, lá no Facebook, e nós também estaremos recolhendo o seu pedido e clamando por você no final. Mas agora vamos agradecer a Deus. Vamos aqui fazer uma oração. Vamos começar aqui pela direita, né? Pela direita é sempre melhor. E logo após estaremos aqui concluindo essa oração, apresentando a sua vida. Amém. Vamos falar com Deus, né? Já levar essa oração a todos aí que estão nos ouvindo pela nossa live, no Facebook e pela rádio. Querido Deus e amado Pai, nessa tarde, Senhor, entro perante a Ti aqui com toda a humildade. Primeiramente, Senhor, para agradecer pela oportunidade de estarmos aqui fazendo a Sua programação, levando a Tua palavra à casa dos nossos ouvintes, meu Deus. Oh, Pai, nos ajuda, Pai, a encaminhar essa palavra com toda sabedoria, com toda diligência para as pessoas que estão nos ouvindo, meu Deus. Que essa palavra que nós vamos levar aqui, que o pastor Davi vai estar passando para nós com um curso de teologia, Senhor, seja bênção na vida de cada um que esteja nos ouvindo e nos assistindo, meu Pai. Oh, Senhor, também clamo, Senhor, a Ti, Pai, pelas pessoas que estão perante, Pai, um hospital agora doente, aquelas pessoas que estão necessitando da Sua presença, meu Deus. Que o Senhor vá com o Teu Espírito naqueles lugares, em nome de Jesus, meu Deus. Querido Deus e Pai, concordando com Teu Filho, com tudo que Ele pediu e falou com o Senhor agora, nós oramos agradecidos, ó Pai, por mais uma tarde na Tua presença, para levar o conhecimento do Teu Evangelho, da Tua graça e da Tua palavra ao coração dos nossos ouvintes e daqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Somos gratos pela vida de cada um, Pai. Pedimos que o Senhor venha levar a Tua palavra, que traz transformações verdadeiras no coração do homem e no coração da mulher. Estamos lançando aqui uma semente na terra, Pai, e regando outras que já estão plantadas. Que o Teu Espírito possa, Pai, ministrar ao coração de cada um daqueles que nos acompanham o Teu querer e a Tua vontade. E que essa pessoa possa ter um encontro pessoal contigo, Pai, e se já te serve, possa aprofundar as suas raízes no conhecimento da Tua palavra, se tornando cada dia mais um cristão mais frutífero. Oramos também, Senhor, por aqueles que estão sofrendo, estão passando por lutas e adversidades. Concede graça, dá vitória, dá saúde e traz resposta para a oração, Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero começar esta oração, meu Deus amado, agradecendo ao Senhor, Deus, agradecendo ao Senhor pelo fôlego de vida, pela oportunidade que o Senhor assim nos concede, Pai, para que nós possamos fazer melhor do que fizemos ontem, Deus, e que o nome do Senhor, Deus, possa ser continuamente glorificado, exaltado e bendito sobre as nossas vidas. Pai, eu apresento diante do Senhor, meu Pai, aqueles que neste momento, Jesus Cristo, se encontram em uma situação difícil e lamentável. Meu Deus, quem sabe, meu Pai amado, a porta de emprego que se fechou e há um desespero, Senhor, por isso, ou talvez a enfermidade que alcançou a sua vida. Mas no nome de Jesus Cristo, neste momento eu oro, Pai, e peço a Ti, meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, visitá-la, meu Deus, com a Tua infinita misericórdia, Senhor, e que o Senhor possa operar a Tua maravilha, meu Deus, sobre cada coração. Jesus Cristo, meu Pai eterno, nesta tarde, Senhor, vai visitando, meu Deus amado, aqueles que se encontram fracos espiritualmente, aqueles que se encontram desanimados, Jesus Cristo, que a Tua graça, que o Teu poder, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa, Jesus Cristo, operar, meu Deus amado, na vida de cada um nesta tarde, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos muito felizes de estar aqui reunidos para trazer para você um pouco mais do conhecimento da palavra de Deus. E nós temos uma pergunta hoje para você nos responder pelas redes sociais ou até mesmo através de um áudio de 1 minuto e meio aí pelo WhatsApp. O WhatsApp nosso aqui é 962523322. A pergunta é: quem é Deus para você?
Quem é Deus para você? E eu vou começar perguntando aqui para os meus amigos. Aí, Hugo, quem é Deus para você? Eu achei que você ia deixar primeiro para os nossos ouvintes. Eu quero que você já dê né? uma palhinha aí, mas a gente pode aprofundar esse assunto. Olha, eu vou pela base bíblica. Para mim, Deus é resumido em apenas uma palavra: amor. Muito bom. Vai, Rick. Uma palhinha aí. Só para os ouvintes ficar com sede. Foi o que eu estava pensando aqui. Amor, irmão. Porque é o que o Paulo diz, o amor, ele supera, né? E nós tendo amor, irmão, nós temos Cristo. É por isso que lá em João diz assim, que está escrito: aquele que não ama, não conhece a Deus. E se você tem amor, você conhece a Deus. Muito bom. Então, ó, a pergunta de hoje é: quem é Deus para você? Se você quiser mandar, pode mandar por escrito lá pelos comentários do Facebook, pode mandar também por escrito aqui pelo WhatsApp, ou pode mandar um áudio de 1 minuto a 1 minuto e meio. Também não estende muito, que o nosso horário é curto, ok? Mas diga aí para nós, quem é Deus para você? O WhatsApp do programa é 962523322. E eu vou pedir para a Sara soltar a nossa vinheta do programa e em seguida também o nosso vídeo institucional da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. Glória a Deus. Eu te agradeço, te agradeço. Até que o meu eu desapareça, até a tua glória me cobrir. Quero tua presença exalando em mim, que eu diminua e o Senhor cresça. Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Um oferecimento da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, situada na Rua Capitanias Hereditárias, 964, no Jardim Letícia, São Paulo. Nossa programação: segunda-feira às 20 horas, aulas de teologia e liderança. Quarta-feira, culto e escola bíblica, às 19h30. Sexta-feira profética, às 19h30. E no domingo, às 18 horas, o culto da família. Conheça mais da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, pelo nosso site addjardimleticia.com.br e curta nossas páginas no Facebook e no Instagram. Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, um ministério de bênçãos para você e sua família. Diminua e o Senhor cresça, que o teu nome esteja sempre em evidência, e tua glória eternamente permaneça. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. A Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma está com matrículas abertas o ano todo para os cursos do nível básico, médio e avançado em Teologia e Liderança, no sistema presencial e à distância. Ministramos também palestras, curso preparatório para obreiros, encontro de casais, seminários para família e liderança e ainda outros cursos em igrejas. Também abrimos núcleos nas igrejas. Consulte a possibilidade de dias e horários. Coordenação e aulas com o pastor Davi Alencar Santana. Nosso propósito é formar discípulos mais parecidos com Jesus. Estamos atuando há muitos anos neste Ministério de Liderança e Família. Visite o nosso canal no YouTube. Lá você encontrará centenas de vídeos de aulas, pregações, palestras e muito mais. Tudo gratuitamente para sua edificação ministerial, familiar e espiritual. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. WhatsApp 96252-3322. 96252-3322. Curta nossas páginas no Facebook e no Instagram ou acesse nossa homepage Centro Teológico Querigma.blogspot.com.br. Matrículas abertas o ano todo. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo. Tuas promessas
isso aí. A Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma tem como propósito formar discípulos mais parecidos com Jesus. E deixa eu te dar uma dica muito especial. Ó, daqui um mês, no último programa de novembro, nós vamos fazer o sorteio. Eu falei que era uma e vai ser 3. 3 cursos básicos em teologia no sistema EAD, ensino à distância. Você não vai sair do celular. Você vai receber esse conteúdo através do seu e-mail, na sua casa ou pelo seu WhatsApp. Você vai receber um curso básico em teologia. Mas vai ser um sorteio. E como é que você vai fazer para participar? Como é que faz, o irmão Hugo? Tem que entrar lá na página do Facebook, mandar suas mensagens pra gente. Nós estamos com uma pergunta hoje, né, pastor Davi? Isso. Quem é Deus pra você? Então manda a sua pergunta, compartilha nossos vídeos, comente, que a gente vai estar sorteando. Que dia que vai ser, pastor Davi? Vai ser no último programa de novembro. No na último última programa de quarta-feira novembro. de novembro. Então todos esses nomes que estão mandando mensagem vai ser colocado num papel, a gente vai estar sorteando no final do último programa de novembro. É só um pequeno detalhe, porque às vezes a pessoa participa, mas ela não quer participar do sorteio. Então você vai ter que colocar assim, ó: eu quero participar do sorteio do curso de Teologia e Liderança, ok? A pessoa que colocar essa mensagem lá no WhatsApp ou lá no Facebook, nós vamos pegar o seu nome e no final do mês que vem você vai receber um curso de teologia básico no seu e-mail para você estudar na sua casa. É benção pura ou não é, pastor? Benção de Deus. Não perca essa oportunidade, irmão, de poder você crescer no conhecimento, porque a Bíblia nos ensina isso, crescer no conhecimento e na graça. E conhecimento, irmão, sempre é bom. E eu aprendi com meu professor e meu pastor, Davi, que conhecimento a gente não guarda para nós, né? A gente tem que passar adiante. E quantas pessoas estão precisando também de um conhecimento, irmão? Então abraça essa oportunidade, que é Deus te abençoando. Muito bom. Então, ó, final de novembro, nós vamos fazer o sorteio de 3 cursos básicos em Teologia e Liderança e você pode ser um dos contemplados. Benção demais, hein, pastor Davi? Pastor Davi, o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, ele também está com um parceiro muito gente boa que está nos ajudando, é o presbítero Rogério lá com a Rádio Renovo. Glória Ele a também Deus. está passando também uma transmissão simultânea junto com a gente aqui do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, todas as quarta-feiras a partir das 16 horas, né, pela Rádio Renovo. Basta você clicar lá www.zeno.fm/Rádio Renovo, ou vai no Play Store para baixar o aplicativo, baixa o aplicativo, pastor Davi, fácil. O aplicativo chama Zeno, Z-E-N-O. Baixou o aplicativo, é levinho. Ontem a Sara baixou, tava ouvindo o nosso programa. Glória Baixou, a foi Deus, que rapidinho, bênção. né? Só colocar lá depois, Rádio Renovo, vai estar passando aí a transmissão simultânea com o pessoal da Rádio Renovo, no amigo presbítero Rogério. Benção pura, muito obrigado, Rogério. Um abraço e Deus abençoe vocês aí do Ministério Santíssima Trindade. Rogério, presbítero abençoado de Deus, muito obrigado aí pela sua ajuda. E nós estamos aqui também divulgando o seu trabalho. Que Deus abençoe sua vida e seremos sempre gratos por essa parceria que estamos fazendo aqui. A gente te ajuda daqui e você nos ajuda daí. E todos estamos aqui com um objetivo só: trazer o conhecimento da palavra de Deus para as pessoas. E a gente tem um lema. Nosso lema é: juntos somos mais fortes. Exatamente. Glória Quando a nós Deus. nos unimos, queridos, as nossas forças, elas se multiplicam. E a pergunta de hoje é: quem é Deus para você? E eu estou olhando aqui nas redes sociais, irmão, já tem gente aqui mandando as suas respostas e as suas considerações, ó. Tem um amigo nosso aqui, ó, cadê? O pastor Michel. Pastor Michel, um amigão nosso, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, setor 104, ele diz assim, ó: Deus é o ser supremo, criador de todo o universo, ele não tem princípio nem fim, sabe todas as coisas e tem o poder para fazer tudo. Deus é espírito, não tem limitações físicas. Deus é amor, Deus é pessoal. Ao mesmo tempo é possível conhecê-lo e impossível compreendê-lo totalmente, porque ele é muito maior e mais complexo do que nós. A Bíblia é a revelação de Deus sobre quem ele é. Coisa linda, né? Sim, pastor. Tem mais alguém aí nas Tem redes sim. sociais aí, por Ó, gentileza? o meu amigo Ramon aqui mandou aqui pra gente aqui, ó. Que Deus é para ele, olha só, pastor Davi. Minha única dependência, meu maior desejo é viver a honrá-lo e ser fiel a ele, glorificar o seu nome, buscar uma vida reta e santa na sua presença. Ele é digno de todo louvor, criador de todas as coisas, é o meu Deus soberano e justo, o dono
único amor verdadeiro. Vivo para adorá-lo, me rendendo e me prostrando à sua autoridade. Deus meu, faz de mim um discípulo, um servo, um filho obediente, amoroso e fiel. Eu te amo, Deus meu. Deus abençoe vocês, meus irmãos, em nome de Jesus. Muito bom. E aí, quem é Deus para você? Glória a Tem alguém aí Deus. que- Tem aqui a Tânia Melo, congrega lá comigo, e ela deixou aqui a sua palavra dizendo: eu quero o curso. Olha aí. É, ela já Bênção. deixou aqui bem claro que ela quer esse curso, e depois ela vem dizendo: Deus é amor. Deus é amor. Glória a Muito bom. Deus. Resumindo, né? Deus é amor. Se a gente for colocar os adjetivos de Deus aqui, né, pastor Davi? Quantos adjetivos a gente vai colocar aqui para Deus? Verdade. Né? Então é resumindo em amor. O meu amigo Juliano aqui também colocou aqui uma palavra, acho que foi em grego, é em hebraico, eu não sei, não entendo essa letra, mas eu vou falar o que ele falou aqui. Deus é o El Bet El. Pronto, é isso aí. Então, se tiver algum, Já tiver tem algum até hebraístas aí, se tiver ó. algum professor aí que possa traduzir pra gente, que ele só colocou aqui, mas não colocou a tradução, Juliano, se você quiser colocar a tradução aqui, a gente agradece, fica mais Isso aí, fácil ó. pra O nós. programa é Crescendo no Conhecimento de Cristo. Manda o hebraico, mas manda a interpretação também, a tradução pra gente passar pros ouvintes, ok? Tem mais um aqui, pastor Davi. Pode passar aí. Deixa eu mais um aqui. O Léo também trabalha comigo lá, colocou aqui: Deus é tudo. Muito bom. Queridos, essa é a pergunta que está no ar hoje. Quem é Deus para você? E a gente já tem ouvinte, não é isso, Sara? Já temos alguns áudios aí de pessoas que mandaram a resposta pra gente dizendo quem é Deus para eles. Vamos ouvir pelo menos uns 2 áudios. Graça e paz, amados. Meu nome é Rogério Bernardo, sou pastor na Igreja Comunidade da Fé em Marília, na região da Zona Norte. Estou aqui a convite do pastor Davi Santana. E quem é Deus para mim? Deus para mim é tudo. É o Criador. Deus é aquele que restaura. Deus é aquele que renova. Deus é aquele que muda. Deus é aquele que transforma. Deus é aquele que tem um plano de salvação para todo mundo, para quem quiser o aceitar. Deus é aquele que amou o mundo de uma tal forma que entregou o seu próprio Filho no sacrifício por amor de cada um de nós. Então Deus, para mim, Deus é um ser supremo, é o Todo-Poderoso, é aquele que não há sombra de variações. Deus, para mim, é aquele que o único impossível para ele é ele mentir, conforme está escrito na sua palavra. E Deus para mim, amado, Ele é tudo. Não tenho palavras, muitas das vezes, para expressar o que é Deus para mim. Deus é meu tudo, é minha vida. Deus é o ar que eu respiro, porque se não for Deus, não somos nada, né? Então Deus, Ele é um ser extraordinário, supremo. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor a todos. Meu nome é Adelma, sou da Assembleia de Deus do Jardim Edite. E Deus para mim é o Pai perfeito, com amor, com muito amor. É aquele Pai que cuida, protege, nos orienta, zela. E além de tudo isso, ainda vai nos dar a salvação e a vida eterna. Então, para mim, Deus é o Pai perfeito. Muito bom, glória a Deus. Quero aqui agradecer a Adelma Bittencourt, uma amigona nossa, congrega lá na Assembleia de Deus Ministério do Belém, no setor 6, na congregação do Jardim Edite. Deus abençoe pelo seu áudio. E também o pastor Rogério Bernardes. Tive a grata satisfação de conhecê-lo 20 anos atrás. Chegamos a trabalhar juntos numa empresa aqui em São Paulo, que foi a Rede Transamérica. Aprove Deus levar lá para Marília. Hoje ele está lá no interior de São Paulo, mas continua fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer: pastorear o rebanho do
Senhor. Que Deus abençoe suas vidas. E nesse momento, queridos, nós temos um convite muito especial. Sábado nós vamos ter um evento abençoado em parceria com o outro programa que nós também fazemos parte, né, Hugo? O programa Shekinah vai estar na live do Shekinah e vai ser bênção pura. Vamos falar sobre a reforma protestante, pastor Davi. Um debate muito especial com 3 pastores, amigos nossos. Um é o pastor Davi e outros a gente vai ver aí na vinheta. Não é isso, pastor Davi? Então nós vamos soltar o vídeo agora e logo após também já tem um convite para você dia de terça-feira, nesse mesmo horário, também se conectar com o programa Shekinah. Fala um pouquinho do programa Shekinah aí, pastor Hugo. Programa Shekinah, meus amados, toda terça-feira, a partir das 16 horas até as 18, também 2 horas de programação. Estamos aí no 8º, né, pastor Davi? 8º tema lá que a gente tá falando sobre o fruto do Espírito. Isso. E vamos falar sobre mansidão, o próximo programa, Exatamente. terça-feira. Então já faço um convite especial a todos vocês. Entra lá na nossa página do Shekinah, programa Shekinah no Facebook também, YouTube, Hugo, AMSI, vocês vão ver todos os programas lá e é bênção pura. E já vamos pro 60, né? Vamos pro próximo agora, 60, o programa próximo é pro 60, hein? Que Graças a Deus, hein? Sara, nos ajuda aí, solta o vídeo pra gente e logo após também já a chamadinha aí para que a semana que vem o pessoal que acompanha o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo acompanhe também o programa Shekinah. A igreja tem mudado no decorrer dos tempos. Então, dia 31 de outubro, será o aniversário da Reforma Protestante. O programa Shekinah estará promovendo um grande debate. Será o Shekinah Lives especial com o tema Reforma Protestante, lições para os dias atuais. E como convidados especiais estarão debatendo Pastor Enio Andrade, da Igreja Batista de Fé Reformada. Mas a Bíblia diz que o único mediador entre Deus e nós, somente Jesus Cristo. Pastor Davi Alencar Santana, da Assembleia de Deus do Jardim Letícia. Porque o castigo que nos trouxe a paz foi lançado sobre ele. Pastor Eudes Alberto, da Igreja Apostólica Ceiba. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E intermediando esse debate, os apresentadores Pastor Mauro e Hugo do programa Shekinah, trazendo a glória de Deus para o seu lar. É no dia 31 de outubro, a partir das 7 horas da noite. No local, Igreja Batista de Fé Reformada, situada na rua Guilherme Jerônimo Klosterneck, número 235, no Parque Santo Antônio. Participe dessa live. Envie suas perguntas. É o Shekinah Lives através do programa Shekinah, levando a glória de Deus para o seu lar. Te aguardamos. Não perca. Temos certeza de que você não vai se arrepender. Olá, queridos. Eu sou o pastor Enio, sou pastor da Igreja Batista de Fé Reformada e eu estou aqui para te fazer um convite para o dia 31/10, 31 desse mês. Nós vamos estar no programa Shekinah. Eles vão estar fazendo um programa ao vivo e nós vamos estar discutindo sobre a reforma de 1517 e a importância dessa reforma para nossos dias de hoje. Então quero te convidar, você que gosta de um bom programa, você que gosta de uma boa teologia, nós queremos te convidar a fazer parte deste programa, tá bom? Dia 31/10, a partir das 19 horas, nós vamos estar discutindo sobre a Reforma Protestante. Vai estar comigo também o pastor Eudes, o pastor Davi, e esse programa vai estar sobre a coordenação e a direção e a apresentação também do pastor Mauro e do irmão Hugo. Então você que gosta, de um bom programa evangélico, nós queremos te convidar a fazer parte conosco. Nos procure nas redes sociais, programa Shekinah, um dos melhores programas evangélicos de São Paulo.
Então nós queremos te convidar a estar conosco neste dia, a partir das 19 horas, para a gente poder conversar um pouquinho mais. Mande as suas perguntas. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito bom de aprendizado, tá bom? Então Deus abençoe vocês. E não se esqueça, dia 31/10, a partir das 19 horas, programa Shekinah ao vivo, uma live ao vivo, tá bom? Então nos procure aí nas redes sociais. Eu tenho certeza que vai ser um momento de muita bênção, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Olá, queridos, bom dia. Eu sou o pastor Davi Alencar Santana. Estou passando aqui para te convidar para participar de um evento muito especial. No dia 31 de outubro, às 19 horas, nós estaremos na Igreja Batista de Fé Reformada, pastoreada pelo pastor Enio Andrade, junto com o pastor Eudes, para participarmos de um debate sobre o seguinte tema: a Reforma Protestante, lições para os dias atuais. Eu quero contar com a sua participação. O debate, os comentários serão mediados pelo pastor José Mauro e pelo nosso irmão Hugo, que são os apresentadores do programa Shekinah. Então, que você possa participar com a gente. Nós também teremos alguns sorteios no final do programa e poderão participar do sorteio aquelas pessoas que mandarem perguntas no decorrer da live para nós respondermos. Então eu te convido, dia 31 de outubro, às 19 horas, faremos um debate sobre a Reforma Protestante, lições para os dias atuais. E eu conto com a sua participação. Também, se você quiser, assista ao nosso programa Shekinah todas as terças-feiras, das 16 às 18 horas, na Rádio Fonte Vida 87,5 FM. Para nós será uma honra ter você conosco. Este programa é transmitido também pelo Facebook, pela página do próprio programa Shekinah. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Graça e paz, Deus te abençoe de forma muito especial. Aqui o pastor Eudes, sou pastor aqui na Igreja Apostólica Seiva e eu quero te fazer um convite muito especial. No próximo dia 31 de outubro, às 19 horas, nós estaremos juntos com a equipe da Shekinah Live, promovendo um encontro muito especial, onde vamos tratar sobre o tema da reforma. E eu quero convidar você a participar desta live, a fazer parte desse encontro, onde nós vamos conversar, debater a respeito desse tema tão importante que trouxe grandes mudanças para a vida da igreja. Eu tenho certeza que você será edificado. Então você e sua família são os meus convidados especiais. Vem com a gente fazer parte desse tema. Todas as terças-feiras, a partir das 4 horas da tarde, o programa Shekinah, trazendo a glória de Deus para a sua vida. Sempre trazendo um tema do cotidiano para discussão e reflexão dos ouvintes. A apresentação do trio abençoado, pastor Mauro, irmão Hugo e pastor Davi Alencar. Programa Shekinah, todas as terças-feiras, às 4 horas da tarde, aqui na Rádio Fonte Vida FM 87.5. Senhor, eu te peço, que o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos. Glória a Deus, estamos de volta aqui. Então temos um encontro marcado, hein? Próximo sábado, dia 31 de outubro, aniversário da Reforma Protestante e a live do programa Shekinah,
lá na igreja do pastor Enio Andrade, Igreja Batista de Fé Reformada. Contamos com a sua audiência e nós teremos sorteios. Nós vamos sortear um livro, nós vamos sortear um curso de teologia e 3 canecas da Reforma Protestante, isso, da Reforma Protestante. Então, mas para você participar do sorteio, você precisa entrar lá e colocar perguntas para a gente no horário da live, ok? Nós vamos ouvir uma música daqui a pouquinho, mas eu vou começar já com o quadro para a gente adiantar, já nessa primeira parte do programa, o nosso quadro Palavra do Dia. Vamos começar aí, vou pedir que a Sara salte a nossa vinheta aí, e logo após a gente vem com o tema de hoje e vamos começar a esboçar aí o nosso tema do dia. Eu sei, te agradeço, eu sei, te agradeço. Tema de hoje. Vamos lá, querido. O nosso tema de hoje é quem é Deus segundo as Escrituras Sagradas. E nós queremos começar com um versículo que vai nortear a nossa reflexão nos próximos dias aí, nos próximos momentos, mas também nos próximos dias, porque eu acredito que a gente não vai conseguir terminar esse tema hoje. Então, o tema hoje é quem é Deus segundo as Escrituras Sagradas. Irmão Hugo, por gentileza, lê para nós aí João capítulo 7, versículo 38. João capítulo 7, versículo 38 diz, mas desse jeito, dessa forma, pastor Davi, para as pessoas não terem dúvida. Diz assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios d'água viva correrão no seu ventre. Essas palavras quem foi que disse, Hugo? Jesus Cristo. Jesus. Então, o evangelista Rick, se Jesus falou, quem crê em mim, como diz as Escrituras, será que tem gente que crê em Deus, crê em Jesus, crê no Espírito Santo de uma forma contrária às Escrituras? É meio complexo, né? Porque para tentar entender a Deus tem que ter fé. Sim. Tem que ter fé. E se você não tiver fé para tentar entender Deus, você nunca vai conseguir. Tem um teólogo, um grande escritor, Anselmo, do século XI depois de Cristo, ele começa afirmando que o conceito de Deus é um ser do qual nada mais pode ser concebido do que a existência é possível. E isso mexe com a cabeça da gente, porque ele vai tentar explicar de uma forma que a gente fica meio bagunçado também, a cabeça fica meio... E aí um outro escritor vai dizer assim, nós somos infinitos, nós somos finitos. Isso. E Deus é infinito, então não tem como caber um infinito dentro do entendeu? Sim. Não cabe aquilo que é grandão dentro de algo que é pequeno, que somos nós. É muito complexo. É muito complexo isso, mas nós conseguimos contemplar Deus no nosso dia a dia, isso que é maravilhoso. Mesmo nós somos finitos, nós podemos contemplar o infinito no nosso dia a dia, no amor, na sua manifestação, na sua misericórdia, no seu agir no nosso dia a dia. Então é maravilhoso demais Deus. Muito bom. Então, só para você que está nos acompanhando entender, nós estamos estudando o módulo do nosso curso de teologia chamado Teologia Sistemática. É esse material aqui, Teologia Sistemática. E a gente passou aí 3 semanas estudando bibliologia, que é a doutrina das Escrituras. Inclusive os slides que nós já vamos começar a passar, esses slides todos são expostos em aula quando nós estamos ministrando o curso para os nossos alunos. Então aqui com a gente você está fazendo um curso gratuito de teologia, de liderança e aprofundando o conhecimento de Deus. Então, hoje nós vamos começar a disciplina Doutrina de Deus, que é conhecida na Bíblia como conhecida na teologia como teologia, certo? Estamos estudando teologia sistemática e vamos estudar o ramo teologia, que é a doutrina de Deus. Eu vou pedir para a Sara colocar aí o primeiro slide para a gente, só para a gente entender dentro de que contexto nós estamos. Então, nós estamos falando sobre teologia sistemática. E o que é teologia sistemática? São as doutrinas cardeais ou principais da nossa fé, ok? Já pode passar o segundo aí, Sara. Então, o que nós vamos perceber? Lê lá pra gente lá, Hugo, por gentileza. Doutrinas, né?
Estamos nos referindo aos ensinamentos dos patriarcas, profetas, apóstolos e do próprio Cristo, que nos vêm sendo transmitidos de forma oral ou de forma escrita. Chamamos de doutrina os princípios que norteiam a nossa fé baseado nas escrituras sagradas. Muito bem. Então, durante 3 semanas nós estudamos a doutrina chamada Bibliologia, que é a doutrina das Escrituras, sua origem, sua inspiração, seu tema central que é Jesus Cristo, a forma que houve unidade e harmonia desse cânon para chegar até nós, e agora nós vamos estudar a doutrina de Deus. Vamos entender também o que é teologia. Passa para a gente aí, Sara, mais um, por favor. Pode ler. Eu mesmo? Teologia sistemática. Estuda os ensinamentos bíblicos concernente a Deus e ao homem, e os agrupa em tópicos. É este o objetivo destas ministrações, torná-los conhecedor de algumas doutrinas cardeais ou principais de nossa fé, de forma organizada e agrupada por tópicos. Muito bem, isso é teologia sistemática, é você pegar os assuntos, agrupar eles por tópicos para você ter uma compreensão mais perfeita e linear do conteúdo. Agora vamos ver o que significa a palavra teologia, porque tem gente que fala assim, você não pode estudar teologia, porque quando você estuda teologia você esfria na fé. Coloca para nós aí, Sara, vamos ver o que é teologia, se realmente quem estuda teologia esfria na fé. Teologia. Tel mais logia. O significado do termo teologia, na prática, é a ciência de Deus ou o conhecimento acerca de Deus. Assim, quando falamos que vamos estudar teologia, estamos nos aproximando das verdades bíblicas acerca do divino, revelada na sua palavra, que é a nossa fonte suprema de regra de fé e prática. Então, é só para você entender, querido, você que está nos acompanhando. Quando você fala de teologia, você está juntando 2 palavras em uma. As duas têm uma origem no grego. Tel significa Deus, logia, estudo, ciência ou tratado. Então, quando falamos de teologia, nós estamos falando de estudo acerca de Deus. Ou seja, nós não estamos de maneira alguma aqui tentando compreender as coisas com a nossa ótica humana. Nós estamos se aproximando das Escrituras Sagradas para compreender o Deus que se revela. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A partir de agora, isso era só uma recapitulação para você entender o que é teologia, o que é doutrina e o que é teologia sistemática. Agora nós vamos entrar no assunto de hoje, que é matéria nova aí, para você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Pode ir lá, Sara. Então vamos lá. A doutrina de Deus, teologia. Pode passar. Então, a pergunta que a gente fez para os nossos ouvintes: quem é Deus para você? Querendo ou não, todos nós temos uma percepção de quem é Deus, sim ou não, Hugo? Sim, cada um tem uma percepção. Nós vemos aqui, só pelos comentários e pelos áudios que a gente recebeu, cada um tem uma percepção sobre quem é Deus, né? Então, mas tudo, juntando tudo, vai se revelar em uma coisa só, que é principalmente que eu falei lá, que era o amor. Exatamente. E o que a gente precisa perceber? A minha percepção de Deus, ela tem que estar coerente, ou ela tem que estar baseada na palavra do Senhor, que foi o que nós lemos lá em João capítulo 7, versículo 37 e 38. Jesus disse assim: aquele que crê em mim, segundo as Escrituras. Então isso nos leva à seguinte premissa: muitas pessoas creem em Deus, mas não como a Bíblia ensina. Então a gente precisa compreender, baseado na Bíblia, quem é Deus, para que a gente possa ter a fé na pessoa correta. Porque se você crê num Deus, imagem e semelhança dos homens, ou seja, você não vai estar crendo no Deus verdadeiro, no Criador dos céus e da terra. Você estará crendo em um ídolo. É isso ou não é, Raí? Com certeza. E muitas das vezes as pessoas vivem uma fervã, né, por não conhecer a Deus, irmão. E a todo instante a Bíblia nos ensina que a gente tem que, Oséias 6:3, né, diz: prosseguimos em conhecer ao Senhor. E quando nós se disponibilizamos em buscar a conhecer a Deus por intermédio das Escrituras, mas para conhecer a Deus tem que ser com fé, irmão. Porque se você não busca conhecer a Deus com fé, acaba sendo você como se está lendo qualquer livro normal. A Bíblia, ela tem que ser lida com fé,
Porque se você não lê ela com fé, você não vai conseguir conhecer a Deus por intermédio das Escrituras. E a sua fala é interessante porque o apóstolo Paulo, lá no capítulo 10, no versículo 17 da sua carta aos Romanos, ele disse que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. A palavra de Deus. Então, esse é o nosso propósito. Que você possa nos acompanhar e no dia a dia você ir crescendo em fé e em conhecimento da palavra de Deus e assim conhecendo a Deus. Porque é um desafio para nós, como foi bem dito pelo Rick no início do programa, nós somos um ser finito. E nós temos diante de nós um ser infinito. Só que nós vamos entender pelas ministrações dessas aulas, dessas palestras, desses estudos bíblicos, que o Deus da Bíblia, ele é um Deus que se revela. Então começa a pensar quem é Deus para você e depois você confronta essa ideia que você tem de Deus com aquilo que nós vamos estar passando para você nas Escrituras Sagradas. Então vamos lá, passa mais um para nós aí, Sara, por gentileza. É um outro questionamento para a gente pensar. A pergunta: como você pode conhecer a Deus? Como você pode conhecer a Deus? Ó, no senso comum aí das pessoas. Vamos esquecer a gente que é cristão, a gente que é evangélico. Como é que realmente as pessoas costumam querer conhecer a Deus, ô Rick? Por aí. As pessoas que não estão indo por esse caminho que nós estamos mostrando, que é a palavra. Quando você fala assim, se você vai falar de Deus para alguém, a pessoa fala: não, mas eu já conheço a Deus. Geralmente, que referencial de Deus é esse que ela tem? Aí eu me lembro vem no meu coração aqui, que está dito aqui, tá na apostila, vamos só dizer o nome de Deus aqui, Jeová Jirei, que quer dizer o Senhor proverá. Sim. As pessoas conhecem mais a Deus quando Deus provê alguma coisa. Não é por intermédio do conhecimento da palavra. Então isso acaba virando uma fé vã, porque a situação vai passar e elas vão ficar meio com dúvida daquilo que aconteceu. Ela passa a conhecer a Deus só por aquilo que ela recebe. Recebe. O povo hoje foca nisso. Aí tem Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, e tem Jeová Rafa, o Senhor é aquele que sara, que cura. Vai a Deus só por causa de uma coisa. Pela aquela dificuldade que está passando no momento. Então ali naquele momento elas conhecem a Deus pelo aquele momento ali que quem sabe está enfermo, vai e Deus cura. A Deus se apresentou para ela. Só que, porém, vai passar esse momento. O que ela gravou dentro dela a respeito de Deus? Conhece Deus pelo nome, conhece os nomes de Deus, conhece todo o nome de Deus, que ele faz isso, que ele faz aquilo, mas não conhece o verdadeiro Deus. Não conhece a essência de Deus, não sabe como que é esse Deus poderoso, o que ele é, né? Pode conhecer os nomes, mas não conhece a essência do Deus. Muito bom. Então, ó, quem é Deus para você? É a primeira pergunta. E agora nós aprofundamos a reflexão. Como você pode conhecê-lo? Então, existem as formas que as pessoas revelam. Ó, você quer conhecer Deus? Vá na igreja. Você quer conhecer a Deus? Fale com Ele. Você quer conhecer a Deus? Procure um religioso. Mas nós vamos mostrar para você, pela palavra, que existem formas de conhecer a Deus. E essas formas são as formas ensinadas por Jesus. Nós vamos passar só mais um slide e depois nós vamos para o nosso intervalo. Vamos lá, Sara. Na verdade são dois, porque um completa o sentido do outro. Diz assim, ó: no livro Fator Melquisedeque, é um livro, o autor Don Richardson trata do fenômeno presente e constatado por todos aqueles que se dão ao estudo comparativo das religiões, e são unânimes em que a crença na existência de Deus é de natureza praticamente universal. Ou seja, todo mundo, em todos os lugares, em todas as nações, tem esse pensamento e essa ideia que existe Deus. Agora, vamos para o próximo, Sara, que é o complemento. Porém, essas crenças muitas vezes não são como a Bíblia ensina, o que se constitui numa outra forma de negação da existência de Deus. Então as formas de negação de Deus, da existência de Deus, têm sido muito variadas através da história. E quando a gente voltar do intervalo, nós vamos começar a falar sobre elas. Ou seja, não basta você dizer que conhece a Deus. Você precisa conhecer a Deus como dizem as Escrituras. E além disso, é necessário você conhecer a Deus como diz as Escrituras e passar a se relacionar com Ele. É isso, Hugo? Isso mesmo, tem que se relacionar com Deus conforme diz as Escrituras. Ela ensina, ela instrui,
Então, para você conhecer, não adianta querer ir por você mesmo. Tem que ser pelas Escrituras, você conhecerá Deus. Então, ó, fica aí para você já 2 perguntas para você pensar. Nós vamos ter um intervalo de 5 minutinhos, vamos tomar uma água e daqui a pouco a gente volta. Começa a pensar, quem é Deus para você? E segundo, como Deus pode se revelar para você? E aí nós vamos entrar nas reflexões da palavra e compreender que o Deus da Bíblia é um Deus que se revela e é um Deus que quer ter um relacionamento pessoal com cada ser humano. Porque como foi dito numa das primeiras respostas à pergunta de quem é Deus nesse programa, foi dito aquilo que está para nós lá em João 3,16. Deus é amor. Ele te ama e Ele quer se relacionar com você. Fique aí ligadinho, daqui 5 minutos, programa Crescendo no Conhecimento de Cristo está de volta com a segunda parte. Quem é Deus para você? Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. A Igreja Evangélica Pentecostal, a Voz do Espírito Santo, é um ministério de compromisso que tem levado a sério a Palavra de Deus. Terça-feira, culto de ensino, às 19h30. Quarta-feira, tarde da bênção, às 15 horas. Quinta-feira, culto da vitória, às 19h30. Sexta-feira, culto de oração, às 19h30. Sábado, às 19h30. Sempre uma reunião de fé para a sua vida. E no domingo, maravilhoso culto da família, às 18h30. Não deixe de estar em nossos cultos de bênçãos e vitórias, na Igreja Evangélica Pentecostal, a Voz do Espírito Santo, situada na Rua Júlio Mesquita, número 70, no Jardim Fabiano, em Embu das Artes, São Paulo. Para maiores informações, acesse o nosso site www.iepaves.com.br ou pelo telefone 4783-8704, 4783-8704. Atenção, queridos irmãos ouvintes da Rádio Fonte Vida. Agora as Óticas Macedônia está mais perto de você, no Jardim Santa Emília. Ficou mais fácil comprar nas Óticas Macedônia. Quem conhece, confia. Há mais de 10 anos fazendo o melhor para você e sua família. Vem para as Óticas Macedônia e seja feliz. Ligue e agende o exame de vista nos telefones. WhatsApp 941129594, loja 1, loja 2, 930819371. Promoção de armações a partir de R$90. E na compra dos seus óculos, você ainda ganha uma linda caneca. Óticas Macedônia, cuidando bem da sua visão, em 2 endereços para melhor atender. Rua Paulo de Varzim, 233, Jardim Macedônia. E Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1500, Jardim Santa Emília, ao lado da Igreja Católica. Óticas Macedônia. No Diário Oficial da União Federal, a única rádio registrada na cidade de Embu das Artes. Somente a Fonte Vida FM 87.5. Ouça nossa programação em qualquer parte do mundo pela internet. Acesse o portal Fonte Vida e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa programação. www.fonteevida.com.br. Fonte Vida. Fonte Vida. Rádio Fonte Vida FM. Essa é a minha rádio. 87.5 MHz.
Na hora de economizar com medicamentos, você pode contar com os preços das drogarias Ultra Braga. Tem Drogaria Ultra Braga no Centro Comercial do Jardim Irene, na Rua Barcos Rabelo 293. Telefone 5824-3368. Não se esqueça, Rua Barcos Rabelo 293, bem no Centro Comercial do Jardim Irene. Ou se preferir, pode ligar 5824-3368. Filial 2, Estrada São Judas, 597, em Budas Artes, no Jardim São Judas. Telefone 4782-9548. E também tem a mais nova e mais completa unidade na Vila Andrade, na Rua Itapaiuna, 2934, ao lado do Terminal João Dias. Telefone 3597-7445. Mas atenção, não compre o seu medicamento sem antes consultar as Drogarias Ultra Braga. Drogarias Ultra Braga, criando a melhor relação de confiança, sempre focada no melhor atendimento e com os melhores preços. Fonte Vida FM, 87.5 MHz. Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Te agradecemos, meu Deus. Estamos de volta com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo pela 87,5 FM, Rádio Fonte Vida. E esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, o pastor Davi Alencar Santana. E eu tenho aqui dois amigões aqui que estão trabalhando uma temática comigo aqui, que é o meu irmão Hugo AMSI. E o meu irmão Evangelista Rick Pereira. Muito bom. E nós estamos trabalhando o seguinte tema: quem é Deus segundo as Escrituras Sagradas? Porque em João 7,38 Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E nós estamos com uma pergunta no ar: quem é Deus para você? Eu acho que, se eu não me engano, já tem alguém ali que mandou um vídeo ou mandou um áudio ali, né, Sara, pra gente, respondendo a pergunta. E nós vamos colocar essa pergunta aí e a resposta que a pessoa mandou. E em seguida nós vamos ouvir também um louvor daqui a pouquinho. Fique com a gente aí e vamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Olá, meus amados, a paz do Senhor. Sou o Claudio Honor, congrego na Assembleia de Deus, moro em Cotia. Deus para mim é um ser transcendente, um ser soberano e bondoso, que provou o seu amor. Não existe palavras suficientes para demonstrar quem é Deus para mim, mas é um ser amoroso, um ser que cuida de nós, um ser que nos auxilia, um lugar de refúgio seguro e confiável em meio às tribulações, às turbulências da vida. Um Pai que está sempre em contato próximo e revelando o seu amor, a sua graça e a sua bondade. Enfim, Deus é tudo, se resume em tudo para mim. Muito bom, meu amigo Claudio Honor. Ele concluiu recentemente o seu curso de Teologia e Liderança Avançado lá na nossa igreja, lá no nosso núcleo, e domingo esteve recebendo o seu certificado. Não só ele, mas também a sua esposa, a irmã Maria Conceição. E eles vieram de longe, vieram lá de Cotia. O Hugão aqui estava ministrando a palavra de Deus lá. Foi uma bênção muito grande no culto com os jovens. E logo após nós entregamos um certificado para o irmão Claudio Honor e para a sua esposa. Então,
A pergunta é: quem é Deus para você? E tem também um vídeo da minha amiga, minha cunhada, Vânia Figueiredo, a esposa do meu irmão Diácono Daniel. Ela congrega na Assembleia de Deus. Olha, o pessoal do Ministério do Belém hoje está bombando, hein? Tá bombando, hein? A irmã Vânia também traz uma resposta aí. Quem é Deus para ela? Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor Pastor Davi. Meu nome é Vânia, eu sou da Igreja Assembleia de Deus do Belém, no Jardim Letícia. E hoje eu vim responder uma pergunta que me foi feita, o que é Deus para mim? Deus para mim é tudo, né? É meu pai, é meu amigo, é meu socorro bem presente na hora da angústia, é meu refúgio forte, é a minha morada, né? Se eu estou todos os dias com um sorriso no rosto, é porque o meu pai me coloca de pé todos os dias e me deu uma família linda, né? Então eu sou muito grata e apaixonada por esse Deus, porque Ele é tudo para mim. Sem Deus eu não sou nada, né? E o mais bonito disso tudo é saber que Ele me ama tanto, ao ponto de permitir que seu filho Jesus morresse naquela cruz, porque Ele quer passar a eternidade comigo e com todos, né? Então Deus para mim é tudo na minha vida. Deus abençoe a todos. Tchau. Obrigado, minha cunhada Vânia, pela sua resposta aí. Quem é Deus para você? E nós vamos continuar aqui nos nossos slides, nas nossas reflexões sobre Deus. O nosso tema é quem é Deus segundo as Escrituras. E nós acabamos de falar, um pouco antes da gente ir para o intervalo do programa, que existe uma crença universal na existência de Deus. Ou seja, praticamente todos os povos, em todos os lugares, em todas as épocas, creram na existência de Deus. Agora, quando eles vão buscar a Deus, muitas das vezes eles confundem quem é Deus na sua busca, porque nós precisamos conhecer Deus pelas Escrituras Sagradas. E agora nós vamos ver alguns slides explicando isso, porque isso se torna uma negação da existência de Deus. E é um tipo também de ateísmo. Me ajuda aí, Sara, pode colocar o próximo slide. Então, muitas pessoas, eles negam a existência de Deus. E nós vamos ver agora as formas de negar essa existência. Pode passar o próximo. Quem lê pra gente lá? Pode ir lá. Deixa eu ler aqui a primeira. O primeiro é essa aqui mesmo, ateísmo, né, pastor Davi? Isso, é isso mesmo. A existência de Deus e as formas de negá-la. Dentre as mais conhecidas estão o ateísmo, que está na tela aí. O ateísmo, pastor Davi, ele visa suprir a pessoa de Deus e do coração da mente do homem. O ateu mente a sua razão, a sua própria consciência. Os ateus estão divididos em três classes, que são os práticos, os teóricos e os da religião. Pode ler aí. Pode ler? Então eu vou falar primeiro dos práticos. Os práticos, pastor Davi, são aquelas visivelmente gente sem Deus, que na vida prática não reconhece a Deus e que vive como se Deus não existisse. É o que está lá no Salmo 10, no versículo 4, que diz assim: diz o nécio no seu coração não a Deus. Segundo, os práticos. Os práticos, os teóricos. Os teóricos são aqueles que geralmente de uma classe mais intelectual e baseia sua negação e Deus no desenvolvimento de um raciocínio. Trata de provar por meios que eles não consideram argumentos razoáveis e conclusivos que não há Deus. Esses são os intelectuais que, às vezes, por estudar muito e começar a olhar a palavra de Deus, a Bíblia, as revelações de Deus de uma forma crítica, negativa, eles começam a rejeitá-la. Ou seja, eles começam a olhar para a Bíblia e ver que a forma que Deus se revela na mentalidade deles não é suficiente para eles crerem na existência de Deus. E eles acabam se tornando pessoas extremamente materialistas. São aquelas pessoas que dizem assim: olha, eu acredito naquilo que eu vejo, eu acredito naquilo que eu posso provar. E já foi falado pelo evangelista Rick que a fé é o que nos conecta a Deus. E que sem fé, né, Rick? É impossível agradar a Deus. Então, essas pessoas
de tanto estudar outras coisas que criticam a existência de Deus, eles acabam se apegando a isso de forma intelectual e eles não crêem mais na existência de Deus. Lê o terceiro pra gente, Henrique, que são os ateus da religião. Os ateus da religião. Então, onde aqui tem? O último. Os da religião, deixa eu ler aqui, são aquelas pessoas extremamente descrentes das imagens de Deus criadas pelas religiões. E suas E interpretações errôneas acerca de Deus. Sara, pode colocar aqui, ó. Então, ó, só para vocês entenderem, são 3 classes de pessoas que negam a existência de Deus, e essa negação, ela se constitui numa separação, num bloqueio que faz com que a pessoa se afaste de Deus. Então, existe o ateu que ele é prático, é aquele que fala assim, não, Deus para mim é dinheiro no bolso. Já viu essa expressão? Já. É, aquilo que ele consegue com as suas próprias mãos. Os teóricos são aqueles que estudam demais, se tornam verdadeiros intelectuais, e por causa dessas crenças que negam a teocentricidade do universo, porque na verdade assim, o universo ele tem seu centro em Deus. E nos dias que nós estamos vivendo, o universo está tendo seu centro no ego do homem. Então ele é um teórico, ele é uma pessoa que estudou demais. E não que estudar seja problema, porque tem pessoas que têm estudado muito e têm muita fé, né? Tem muita fé, bastante fé. Temos exemplos disso na própria Bíblia, como o apóstolo Paulo, né? Verdade, o apóstolo Paulo tinha muito isso, né, pastor Davi? O que eu vejo aqui também, nesses 3 tópicos que a gente colocou aqui, pastor Davi, é que cada um tem uma forma diferente de negar a existência de Deus. Exatamente. E o terceiro é o da religião. O da religião é um dos mais preocupantes, irmãos, porque um pouco desses ateus da religião, a culpa é nossa. Porque nós, como cristãos, nós precisamos, como eu disse lá, baseado em João 7,38, nós precisamos revelar Deus como dizem as Escrituras. Então, quando nós não revelamos Deus, como diz as Escrituras, Henrique, nós revelamos uma caricatura de Deus. E essa caricatura de Deus, ela afasta as pessoas de Deus, porque nós prometemos coisas que Deus não prometeu fazer. Promete. Não é verdade? Nós dizemos para as pessoas que Deus vai realizar coisas que Deus não falou que ia realizar. E aí, a pessoa, quando ela se decepciona com a religião, em vez dela se decepcionar com a religião, ela se decepciona com Deus. Que é o que fala aqui até no nosso tópico, que é aquelas interpretações errôneas acerca de Deus. Então a gente, que nem o pastor Davi falou, acha que promete coisas que Deus não está falando na Escritura, então essas pessoas acabam se decepcionando por causa que você ou eu estamos falando coisas que a Bíblia não fala. Pode falar. Deixar mais claro que isso é não deixar Deus nos usar, mas nós queremos usar Deus de alguma forma. Exatamente. Né? E isso me chamou a atenção. Pode falar aí. É por isso que Isaías ele vai dizer assim, ai daquele que diz, assim diz o Senhor, sem o Senhor tem falado. E esse é o problema de muitas frustrações, de muitos dizer, assim diz o Senhor, e se o Senhor não ter falado. E isso gera uma frustração, um desânimo, uma descrença em algumas pessoas por causa dessa situação. Você que está nos acompanhando, você precisa fazer, é por isso que é importante você estudar a palavra. Você precisa fazer uma distinção do que Deus diz, que está na sua palavra, e do que os homens dizem, muitas vezes distorcendo a palavra. É por isso que é importante você conhecer a Bíblia. Porque assim, a pessoa, Paulo chegou numa cidade chamada Bereia. Uma cidade totalmente diferente das outras que ele tinha pregado. Sim. E sabe qual que era o diferencial? Ele ensinava a palavra para as pessoas e eles iam na Bíblia. Não é isso? É verdade. Por isso que a maioria dos pregadores, principalmente os expositivos, dizem que nós temos que ser igual aos bereanos. Quando eles falam isso, é para a gente estudar as Escrituras. Por exemplo, o pastor pregou na sua igreja ou em qualquer outro lugar, você depois tem que ir lá na Escritura e ver o que ele falou, se é verdade mesmo que ele falou. Tem uma expressão assim, que quando você está lendo alguma coisa, ou você está ouvindo alguma coisa, você tem que fazer isso como você está comendo peixe. Quando você come peixe, você devora tudo? Não, você vai tirando o quê? O que você tira do peixe? Os espinhos. Então, tudo que você ouve, de repente, pode ter alguns espinhos. Os espinhos é aquilo que não aproveita, aquilo que vai te fazer mal. Você tem que fazer essa reciclagem. Então, os bereanos foram ouvindo Paulo e conferindo nas Escrituras se
aquilo que ele estava falando sobre Cristo tinha base nas escrituras veterotestamentárias, que era a Bíblia que eles tinham no momento. Que era o Velho que eram os Testamento. 39 livros do Antigo Testamento. Né? Então, assim, abra o seu entendimento. Você precisa conhecer mais a Deus, conhecer mais a palavra de Deus. E se você não fizer isso, você vai se tornar uma presa fácil das seitas e pode até caminhar rumo ao ateísmo, que é o que muitas pessoas que até um dia já creram em Deus e hoje não crê mais, se tornou um ateu da religião. Por quê? As caricaturas que mostraram para ele acerca de Deus o frustraram. Tem um culto que está muito na moda hoje, irmão, chamado culto DDD. Já ouviu falar? Esse eu não conheço, sério, pastor. irmão, então vai conhecer hoje. É o culto que o centro não é Jesus. Nós falamos a semana passada que o tema central da Bíblia é Jesus. Então, falamos que a adoração tem que estar centrada em Jesus, a pregação tem que estar centrada em Jesus, né, Hugo? Tudo tem que estar centrado em Jesus. Jesus é o centro de tudo. O contrário disso é o culto DDD. Aí eu entendo, pastor, quando Paulo vai estar chegando à igreja de Coríntios e ele vai dizer, olha, quando eu vim ter convosco, não vim com sublimidade de palavras, nem com sabedoria humana, mas eu vim do poder de Deus. Quando Paulo fala isso, Paulo vai dizer, porque eu acredito que hoje, até hoje mesmo acontece isso, que a maioria das ministrações são sabedorias humanas. Exato. Nós deixamos Cristo de lado para pregar aquilo que nós buscamos a conhecer e muitas das vezes está longe de Cristo. Então, quando eu olho essa passagem de Paulo, eu vejo Paulo assim, com toda a sabedoria que ele tinha, né? O cara era doutor, mas ele vai dizer, olha, assim, todo o meu conhecimento eu deixo para trás, porque eu quero pregar para vocês a Cristo. E esse crucificado. Eita, que Deus. E o contrário do Cristo crucificado no culto, irmãos, é o culto DDD. O culto DDD é um culto focado no dinheiro, no demônio e na doença. Eu não estou falando que Deus não pode te fazer prosperar. Eu não estou falando que Deus não pode curar uma enfermidade. E também não estou falando para você que durante o culto os demônios não podem ser expulsos. Verdade. Só que isso não pode ser o centro do culto, né? Não Hugo? pode ser o centro do culto. Você já foi num culto do DDD? Eu creio que já. Você falando isso aí agora eu acabei de conhecer. É mais uma pérola, né, pastor Davi? Acabei de conhecer o culto DDD. Já fui já em culto DDD, sim, pastor Davi. É muito pra triste. Quem conhece a palavra é frustrante. Para quem né? conhece a palavra é muito triste. Por quê? Porque é que nem o nosso evangelista já falou, Rick, o centro é Cristo. Tudo que a gente for falar tem que ser baseado em Cristo. Não adianta eu querer basear no dinheiro, eu basear na prosperidade, que nem o pastor Davi falou. Sim. Nós oramos por cura. Sim. Nós acreditamos na cura, mas a gente não pode colocar aquilo ali como sendo o centro do culto. O centro tem que ser Jesus. É verdade. Então, nós vamos ouvir uma música com o Ministério de Louvor lá da nossa igreja, da DJL, um louvor que tem por título Gratidão. E já voltamos com mais um pouco de reflexão sobre esse assunto. Quem é Deus para você? Será que você crê em Deus conforme as Escrituras ou você crê em Deus com alguma caricatura que alguém passou para você? Reflita. Eu sei, te agradeço, eu sei, Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. E agora é o momento do louvor e da adoração. amor.
Glória a Deus. Esse aí é o Ministério de Louvor da DJL e você já está convidado a participar conosco hoje. Hoje o nosso culto é de estudo bíblico, nós chamamos culto de ensino e escola bíblica. E nós estamos estudando as lições da CPAD e esse trimestre nós estamos aprendendo sobre a vida do patriarca Jó. Nós somos uma igreja centrada na palavra de Deus, uma igreja pentecostal, mas que se preocupa em levar o conhecimento de Deus para o seu coração. E nós estamos aprendendo sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E quem estará ministrando a palavra de Deus hoje será o pastor Dorival Justino, nosso amigo, nosso irmão, obreiro da casa do Senhor, e que vai nos ajudar a entender um pouco mais do sofrimento desse patriarca à luz da história, trazendo lições para os nossos dias atuais, porque tem igreja até diz que quando você aceita Jesus, você para de sofrer. Que bom seria, hein? Que bom seria, né? Alguns sofrimentos eu sei que acabam mesmo, algumas aflições causadas pelo inimigo das nossas almas, mas nós entendemos pela palavra que o justo muitas vezes sofre, mas ele pode vencer esse sofrimento com a graça de Deus e chegar cada vez mais perto de Cristo, ok? Vamos continuar aqui com as nossas considerações. Queridos, nós estamos aprendendo aqui sobre Deus e estamos falando sobre as formas de negar a existência de Deus. Vamos um pouco mais à frente, Sara, por gentileza? Passa mais um aí para nós. Então, ó, o que nós vamos entender aqui? Esse mesmo Deus que muitas pessoas negam a sua existência, ele é um Deus que se revela. Deixa eu tentar achar aqui, vai lá. A Bíblia prova a existência de Deus. É isso mesmo? Nós vamos falar do agnosticismo, não é isso, pastor Davi? Isso. Mas eu acho que ali a gente pula ali nessa parte, né? Já pulou? É. Então a 2 é isso. A 2 é isso mesmo. É isso mesmo. Bíblia, então vamos lá. É isso. Os tipos de forma de negar a existência de Deus. Está aqui, ó. Vamos lá. É isso mesmo. Vamos começar aqui. O agnosticismo. A palavra agnosticismo vem da palavra grega que significa não saber. O defensor do agnosticismo crê que nem a criação e nem os conhecidos fatos testemunhando a existência de Deus pode fazê-lo conhecido. Ou seja, o agnosticismo, irmão, ele acredita que cada religião tem um pedacinho da revelação de Deus. Isso já é um problema. Então, esse tipo de pessoa não acredita que o cristianismo ou a Bíblia Sagrada traz a revelação de quem é Deus. Então, voltamos ao nosso versículo inicial, no capítulo 7, no versículo 38, que Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, certo? Tem também um outro tipo de forma de negar a Deus, que é o deísmo. Lê pra gente aí, Hugo, por favor. O deísmo, pastor Davi, ele admite que Deus exista. Contudo, rejeita por completo a sua revelação à humanidade. Para eles, Deus não possui atributos morais nem intelectuais, sendo até duvidoso que ele tenha influído na criação do universo. Essa é aquela ideia que o deísmo, ele pensa como se fosse uma pessoa que cria um relógio. Ele dá corda no relógio e abandona ele a sua própria sorte. Ou seja, ele não interfere. E nós vamos ver daqui a pouco que o nosso Deus é um Deus pessoal. Ele é um Deus que ele interage com a sua criação e com as suas criaturas. E não um Deus que simplesmente se afasta da sua criação. Materialismo, lê pra gente aí, Henrique. Materialismo declara que a única realidade é a matéria e o que o homem e um animal apenas por isso não é responsável por suas atitudes e atos. Ele ensina que os diferentes comportamentos físico e psíquico humano são simplesmente movimento de matéria. Por seguinte, o homem não tem do que nem a quem prestar conta de seus atos. Aqui é um outro problema, queridos. Aqui entra aquilo que nós estamos vendo muito na nossa sociedade, chamado relativismo. Ou seja, nós sabemos que dentro da filosofia, cada um tem a sua verdade. Mas quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós entendemos que o Deus, Criador dos céus e da terra, e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele estabelece princípios universais. Então, acima de todas as criaturas, acima de todos os homens criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos um Deus pessoal.
Pessoal. Nós temos um Deus que estabeleceu princípios absolutos que regem a humanidade. Então, o ser humano, ele não responde só para a sua própria consciência. Ele responde também, Henrique, para um ser superior que é Deus, ainda que essas pessoas neguem a sua existência. E, por fim, o panteísmo. Lê pra gente aí, Hugo, por favor. O panteísmo ensina que no universo Deus é tudo e tudo é Deus. Deus não é só a parte do universo, mas é o próprio universo. O hinduísmo é adepto desse falso ensino. O erro filosófico e religioso do panteísmo é confundir o Criador com a criação. Atualmente é um dos conceitos mais difundidos pela mídia, tentando se aproximar dos telespectadores que possuem crenças espirituais. Muito bem. Sara, põe para aqui, para a gente conversar um pouquinho aqui com os nossos ouvintes. O que acontece? Só para vocês entenderem. O panteísmo, irmãos, ele confunde o Criador com a criação. E isso está difundido muito nos filmes. Há algum tempo atrás teve um filme que foi um best-seller aí, que foi um sucesso total, que foi aquele filme Avatar. Vocês assistiram Avatar? Assisti, sim. No filme Avatar, tudo que acontecia com a natureza, o planeta todo sentia. Tudo que acontecia com o planeta, as pessoas sentiam. Havia uma conexão profunda entre o planeta e as pessoas. E eu não estou negando essa realidade. Isso a ecologia traz e traz muito bem. Quando nós fazemos mal ao meio ambiente, nós estamos fazendo mal para a gente mesmo. Só que tem um porém. Ali ele coloca como se a natureza fosse a própria divindade. E aí está o erro. Porque a Bíblia vai revelar que Deus é criador e ele não é parte da sua criação. Então, a Bíblia fala que por ele foi feito todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se faria. Só que ele não é criatura. Ele não é a sua criação. Então, dentro da ideia hinduísta, tudo que existe que tem vida é Deus. E muitas das vezes, os povos, ao longo dos tempos, eles cultuaram isso. Eles olhavam para o sol e achavam que o sol era Deus. Colocava no mesmo patamar de Deus. Exato. Quer dizer, colocava o sol, a lua, o mar, a natureza, tudo na mesma faixa de Deus. E é igual você falou, não tem como colocar o Criador na mesma forma da criatura. A gente precisa fazer essa distinção, né, Henrique? Deus é criador e Deus não é criatura. Isso. E ele não faz parte dela, ele a sustenta. Com certeza. Vamos voltar lá de novo. A gente somos finito e ele é infinito. Infinitos. Então, continuando aqui, passa mais um pouquinho pra gente aí, Sara. Então, agora o que nós vamos entender? Que esse Deus da Bíblia, ele é um Deus que ele está preocupado em se revelar a nós e revelar a sua existência. Ok? Eu mesmo? Vamos lá, o tópico 2 aqui. A Bíblia prova a existência de Deus. Na primeira página da Bíblia encontramos a inequívoca declaração, declaração, que diz assim, no princípio Deus. Gênesis 1:1. Novamente citando o pastor Raimundo Ferreira de Oliveira. Podemos aprender? Pode ler tudo aqui? Pode ler. Vamos lá. Citando o pastor Raimundo Ferreira de Oliveira, nós podemos aprender. Ainda que a teologia tenha a existência de Deus como fato fundamental e plenamente razoável e independente da fé, não se propõe demonstrá-la por meio de argumentos lógicos. A Bíblia não é nenhum diário de Deus, reunindo todas as indagações da mente humana sobre ele. Há nela, sim, o suficiente a mente finita do homem limitado. A pessoa que, para provar a existência de Deus, vai além do que a Bíblia diz, do que a criação testifica e do que o Espírito Santo e a Bíblia revelam, pode levar o inquiridor a resultados inúteis ou desnecessários. Inúteis se o investigador não crê. Ele busca a Deus apenas por curiosidade, especulação ou até falsa pretensão. Desnecessário porque tenta forçar uma pessoa que não tem fé a crer em Deus apenas por meio de argumentos lógicos. Ora, esse tipo de fé é apenas por conveniência, e ela não honra a Deus, uma vez que não vem por ele, a fé humana que não alcança a revelação divina. Então vamos lá, a Bíblia ela não só trata da existência de Deus, como ela também revela, ela também mostra um Deus que se revela. Primeiro, como Criador de todas as coisas. A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus todas as coisas.
criou Deus os céus e a terra. E ali depois ele continua, nos versículos subsequentes, falando da criação do universo como obra da potente mão de Deus. Então guarde isso no seu coração. O Deus da Bíblia, ele é o Deus criador. Mas ele não é só criador, Hugo e Rick. Ele também é sustentador de todas as coisas. Nós vamos ver isso lá em 2 textos. Ô Rick, pega para nós aí Mateus 6:26 e Hugo, pega para nós Lucas 12:24. Nós vamos ver que Deus não só cria, como ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. E eu vou ler Hebreus capítulo 1, versículo de número 3. 6:23. Pode ler se você achar, Mateus 6:26. Quando fala, mostra Deus como sustentador de todas as coisas. E Lucas 12? Lucas 12:24. Lucas 12:24 diz assim, ó. Vamos lá. Considerai, é isso mesmo? Isso. Lucas 12:24. Isso. Considerai os corvos que nem semeia, nem cegam, nem tem dispensa no celeiro, e Deus os alimenta. 6:26. Quanto mais valeis do que as aves. É uma Mateus pergunta. 6:26. Olhai para as aves do céu, que nem semeia, nem cega, nem ajunta em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Muito bom. Então, ó, os 2 versículos aqui estão mostrando que a criação de Deus é sustentada pelo seu poder. As aves do céu, elas não plantam. E elas nem colhem. Todavia, Deus as sustenta. Então, Deus não é apenas criador de todas as coisas. Ele também é o sustentador da vida. Para pensar. O homem, Hugo, aqui no Brasil, o Brasil é marcado por isso. O Brasil é um dos países que na agricultura é mais forte em todo o mundo. Por dia produz milhões de grãos. Só que o homem não tem sabedoria para fazer a semente germinar. Ele lança na terra, ele cuida, ele ara a terra, mas ele não tem poder de fazer com que a semente brote. Se Deus disser essa semente não vai brotar, a semente não brota. Não brota. Ela de fica jeito estéril. nenhum. Agora você lança ela na terra e por um milagre que ciência nenhuma explica, aquela semente morre, ela se abre e sai dali um pé de diversas coisas, não é verdade? Isso prova que o nosso Deus, ele é o Deus sustentador da vida. Ele não é apenas o criador. Então, quando nós começamos a olhar para a natureza, nós já podemos ver provas da existência desse Deus que quer se revelar para nós. Então, diz mais, ele é dirigente dos destinos dos indivíduos e das nações. Tem gente que acha que por causa dessa pandemia, Deus perdeu o controle de tudo. Não, querido. O controle das nossas vidas e das nações está na mão de Deus. Vamos lá para o Salmo 22, versículo 28. Salmo 22, 28. Onde fala que Deus, ele é o dirigente dos destinos das nações. Ou seja, e dentro das nações nós estamos na palma de suas mãos. 22, 28, pastor Davi? 22, 28. Salmo Vamos lá, 22, 28. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Muito bom. Isso está falando da soberania divina, queridos. Descansa o teu coração. Tudo o que acontece no mundo passa ou pela vontade perfeita de Deus ou por sua vontade permissiva. Ou seja, Deus não está alheio a tudo que está acontecendo na terra. Vamos mais um pouco além. A Bíblia afirma que Deus fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. O que existe não é obra do acaso, como alguém diz aí, que veio de uma grande explosão. Aquilo que era imaterial se tornou material. Aquilo que era inorgânico se tornou orgânico. Não. Tudo isso tem um propósito de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 11. Diz assim, ó, nele digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. O que isso significa, irmãos? O que está acontecendo em toda a terra tem um propósito de Deus. Eu não estou dizendo que Deus enviou, mas eu estou dizendo que Deus usa as coisas que acontecem dentro do seu propósito. E aí se cumpre para nós Romanos 8, 28, que diz assim, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então você ama a Deus? Descansa o teu coração. O salmista disse assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então o Deus da Bíblia, ele é um Deus criador, ele é um Deus sustentador, ele é um Deus dirigente dos destinos, e ele é um Deus que tudo que acontece na terra, por trás tem o conselho da sua vontade. Então ele é um Deus soberano. É um Deus soberano. Se Dá para confiar nele, Hugo? Com certeza, sempre tem que confiar nele. Se a gente não confiar nele, não tem em quem a gente confiar, só nele. Muito bom. Então, vamos caminhar mais um pouquinho, só mais um slide, aí depois nós vamos soltar as vinhetas aí da EMEP e também da Casa de Recuperação Acreditar. Mais um para nós, por gentileza.
Deus se revela. A revelação de Deus, segundo a Bíblia, é a base de nossa fé na sua existência. Por sua vez, nossa fé é edificada quando de coração aceitamos o conteúdo da Bíblia como inspirada por Deus, a qual enfaticamente mostra que, primeiro, Deus se revela através da sua doutrina, que está lá em João 7,17. Isso, vamos ler aí. Vamos lá, vamos ler aí? Pode ler os outros, depois a gente pode busca ler as referências. Isso, João 7,17. Depois, o 2. Deus se dá a conhecer aqueles que o buscam, que está em Oséias 6,3. E terceiro lugar, Deus se manifestou ao mundo na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, que está lá em 2 Coríntios 5,19. Nós vamos buscar as referências aqui, enquanto a gente está marcando as referências para ler para você. Entenda, Deus é criador, Deus é sustentador, Deus é dirigente dos destinos e Deus também faz tudo segundo o conselho da sua vontade. E esse Deus que tem essas características é um Deus soberano que se revela. Vamos ouvir as vinhetas e em seguida nós voltamos com o nosso estudo. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Te agradecemos, meu Deus. Projeto Social, aulas de música na ADJL. Se você sonha em aprender a tocar, chegou a sua oportunidade. A Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia fez uma parceria com a IMEP, Escola de Música Estilo Popular, e está disponibilizando aulas de guitarra, violão, bateria, contrabaixo e teclado. Tudo isso a preços populares. O coordenador do projeto é o professor de música Leandro Gouveia, especialista em formação de bandas para igrejas. As aulas são nas sextas-feiras, das 9 às 11 da manhã e das 13 às 18 horas, na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo, próximo ao Cemitério São Luís. Venha fazer a sua inscrição. Vagas limitadas. Para fazer a sua matrícula ou para fazer uma aula gratuita. Para conhecer nosso método, fale com o professor Leandro Gouveia pelo telefone ou WhatsApp 97352-3428 ou ainda 98900-4056. Consulte ainda a possibilidade de aulas em outros dias, horários e locais. Visite nosso canal no YouTube, Escola de Música Estilo Popular, a escola que faz o seu estilo. Olá, meu amigo, minha amiga. Quero dar um recadinho todo especial para você. Por acaso você já ouviu falar da Casa de Recuperação para Dependentes Químicos Acreditar? Ela é uma entidade que é referência no tratamento de dependentes químicos e do alcoolismo. Liderada pelo pastor Hamilton Prachedes, que é especialista nessa área há mais de 27 anos, a Casa de Recuperação Acreditar pode socorrer você e a sua família. Situada em um local com ótima estrutura física, com um ambiente super agradável e que tem parcerias com profissionais altamente qualificados e que estão prontos para ajudar. Não troque sua família pelas drogas. Ainda há esperança para você. Basta acreditar. Quer conhecer a Casa de Recuperação Acreditar? Ela fica na Avenida Carlos Barbosa Santos, número 631, na antiga estrada do Barro Branco, no Jardim Lucélia, no Grajaú, São Paulo, capital. Entre em contato conosco através do WhatsApp 11 94753-6111. Repito, 11 94753-6111. E para você que é uma pessoa que tem um bom coração e que gostaria de fazer a sua doação, nós estamos aceitando doações no local ou na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia, que é uma das nossas inúmeras parceiras e que fica na Rua Capitanias Hereditárias 964, no Jardim Letícia. Sua vida pode mudar. Basta acreditar. Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. Glória a Deus, é isso aí, queridos. Se você quer ajudar uma instituição séria que cuida de pessoas, que vem há anos transformando a vida, transformando vidas, tá aí o projeto Acreditar do pastor Hamilton Prachedes, lá na região do Grajaú. Entre em contato com ele
ou através da nossa igreja também você pode deixar as suas doações e assim abençoar aquela instituição. E também toda sexta-feira nós temos lá o projeto com a EMEP, nós estamos numa parceria para, por preços populares, oferecer aulas de música, ok? Converse com o professor Leandro Gouveia, também através do seu WhatsApp, e você vai poder aí ter a ciência de outros dias e horários em que ele pode ministrar aulas para você. Mas, Hugo, nosso programa, além de estar aqui pela Fonte Vida 87,5, além de estar pelo Facebook, além de estar pelo aplicativo da rádio, pelo site da rádio, www.fontevida.com.br, nós também estamos pela Rádio Renovo. Rádio Renovo, Mesa Pura, Zeno.fm/Rádio Renovo. Rádio Renovo. Ou também baixa o aplicativo da Zeno. Vai lá no Play Store, é muito fácil, pastor Davi. Play Store, só escreve lá Zeno. É um símbolo cor de laranja. Um símbolo cor de laranja com a letra Z. Baixa ele. Depois lá na busca de pesquisa, é só colocar Rádio Renovo. Nós vamos estar ao vivo todas as terças e todas as quarta-feiras. Terça-feira com o programa Shekinah e todas as quarta-feiras com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Nossa gratidão aí ao presbítero Rogério, que tem nos disponibilizado esse espaço para que a gente faça a transmissão ao vivo do nosso programa Crescendo no Conhecimento de Cristo e também do programa Shekinah. Você que Deus está em casa, abençoe, né, meu pastor amado. Davi? As pessoas estão em casa, às vezes não conseguem estar no trabalho, não conseguem ver pelo vídeo, mas baixa lá o aplicativo da Zeno, só clicar lá, você vai ouvir só o áudio. Então não vai estar se exposto a nada, vai estar ali de boa, tranquilinho. Verdade, e é uma programação cristã o tempo todo para você edificar a sua vida no conhecimento da palavra de Deus. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nas redes sociais. Está conosco aqui também, acompanhando o nosso programa, a Tânia Mello, e ela diz assim: Deus é amor. O Araújo Jonatas diz: Deus abençoe pastor Davi Alencar e equipe. E o nosso amigo aqui, ó, o Victor Silva, o que ele disse aí para nós aí? Ó? O Vitor de Silva disse: Deus é o ar que eu respiro. Deus é tudo para mim. Muito bom. Tem mais aí a Patrícia Teixeira Barbosa. Lê pra nós aí, Hugo. Deus é o Criador do céu e da terra e o nosso Criador. Bênção pura. E está conosco também o Wagner Araújo Santos, é um amigão meu. Ele mora lá no ABC, na região do ABC, e está nos acompanhando lá da sua tapeçaria. Ele diz: que bom este programa, a paz do Senhor a todos. Amém, meu querido, nós somos gratos pela sua participação. Mas vamos dar continuidade aqui. Nós estamos falando sobre o tema Quem é Deus segundo as Escrituras. Acabamos de dizer que esse é um Deus que se revela através da sua doutrina. João capítulo 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Quem disse isso aí, Rick? Jesus Cristo. Jesus, ele estava ensinando as pessoas e mostrando que o ensinamento de Deus, a palavra doutrina significa ensinamento, era um ensinamento prático, não era algo teórico. Aquilo que Deus nos ensina, irmãos, não é algo simplesmente para encher a nossa mente, é para transformar a nossa vida. Então que você possa colocar em prática o conhecimento de Deus para mudar a sua vida e das pessoas ao seu redor. Deus se dá a conhecer, Oséias capítulo 6, versículo 3. A palavra diz assim, quer ler? Não, pode falar. Posso falar? Ela diz assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que isso revela? Que o nosso Deus, ele é um Deus que se revela, mas que essa revelação ela é gradativa. Ela é progressiva. Você nunca vai saber o suficiente de Deus. Deus sempre vai ter mais para te revelar. Não é isso, Hugo? Sempre vai ter para revelar. Jesus, ele sempre vai estar nos revelando. E também, pastor Davi, aqui diz também que Deus se manifestou ao mundo na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. É o que nós estamos falando. Sempre vai estar se revelando. Uma revelação sempre maior que a outra. Sempre maior que a outra. E aqui, na presença do seu Filho Jesus Cristo, que diz lá em 2 Coríntios 5,19. Essa aqui, pastor Davi, é uma das passagens mais maravilhosas que a gente pode ver aqui na Bíblia, que diz assim, ó: pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Meu Deus, que texto lindo, né? Então, o que nós vemos aqui, Hugo? A revelação de Deus, ela é progressiva. Ela começa com a sua criação, lá em Gênesis. Depois ela passa pela revelação da palavra, que é a palavra primeiro verbal,
porque no começo nós não tínhamos palavra escrita. O conhecimento de Deus era passado de pai para filho de forma verbal, Rick. Depois nós nos aprofundamos quando Deus dá a se conhecer através da sua palavra escrita, inspirando cerca de 40 homens durante cerca de 1.600 anos e trazendo para nós o conhecimento escrito. E a revelação maior de Deus chega através da pessoa do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é, Hugo? E quando diz que estava se reconciliando, né, pastor Davi? É Deus se reconciliando com nós, para nós sermos o quê? O ministro da reconciliação. O que seria o ministro da reconciliação? Ministro da palavra de Deus. Nós estamos com a palavra de Deus. Verdade. É isso aí. Glória a Deus. E o que me chama a atenção é que Jesus, no seu ministério terreno, ele vai olhar aquela situação que ele estava e ele vai dizer algo que isso toca muito em mim, quando ele vai dizer: todo quantos o meu Pai me deu, jamais eu lançarei fora. Então nós vamos entender que Jesus veio para poder fazer nós se aproximar de Deus, que outra hora estávamos afastados, estávamos distantes, fazer nós conhecer a Deus, que por causa do pecado, da desobediência, isso foi se perdendo no meio do tempo. Então Jesus veio para poder fazer nós conhecer a Deus. É isso que Paulo chama de ministério da reconciliação, né? Porque a Bíblia fala que os pecados do homem, está lá em Isaías 59:2, separa o homem de Deus. Então, Paulo também disse que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque todos foram destituídos da glória de Deus por causa do pecado. E só para fechar o nosso raciocínio, em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Olha que texto lindo, hein, Hugo? Que bênção pura. Você vê, aí o livro de Hebreus fala que Deus falava através pelos profetas antigamente, mas não, ele enviou o próprio Filho. Ele falou: vai, meu filho, vai, que eu quero que você fale diretamente com as pessoas, se manifestando a minha presença. Então quem vê Jesus vê o Deus. É verdade. Filipe chegou a falar isso, né? Porque Jesus falava muito do Pai. Aí lá no capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu João, Filipe olhou para Jesus e falou: Pai, Senhor Jesus, mostra-nos o Pai e é o que basta. Ele falou: Filipe, estou há tanto tempo convosco e você ainda não entendeu. Quem vê a mim vê o Pai. E é isso aqui que o escritor da carta aos Hebreus quis revelar para nós, porque ele é a suprema revelação do Pai. Então nós estamos falando primeiro de um Deus que é pessoal, de um Deus que se revela e de um Deus que traz sua revelação mais profunda na pessoa do seu Filho. Então nós estamos caminhando para o final desse programa, mas nós queremos fazer um convite para você. Não é um convite para trocar de religião, é um convite para você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que Ele te ama e que Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário para te salvar. Mas tem uma coisa linda aqui: o sepulcro está vazio, né? Graças a Deus, o túmulo foi aberto e foi aberto de dentro para fora, pastor Davi. Não é uma coisa linda? Com certeza. E nesse pensamento, nesse raciocínio, nós vamos entender que o propósito de Deus ainda está de pé nas nossas vidas. Ele quer te salvar, Ele quer te colocar de pé, Ele quer te dar a vida eterna. Esse é o maior propósito de Deus, é nos dar a vida eterna. Muito bom. Queridos, nós vamos ficando por aqui, nós vamos fazer agora o momento da intercessão, vamos clamar pela sua vida, mas eu gostaria que nessa hora, você que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, dissesse para Ele: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que sem Ti eu não consigo chegar a lugar nenhum. E um dia a Bíblia fala que ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. Jesus quer ter um encontro pessoal com você hoje para mudar a história da sua vida. Para que um dia, quando o seu corpo tombar e for lá para a tumba fria, você com sua alma, com seu espírito, possa ter um encontro pessoal com Jesus e viver para todo sempre
com Ele, ok? Então eu quero agradecer aí pela sua audiência, pela sua participação, por essas 2 horas de programas que passamos juntos. Pega esse programa, curta, comente, compartilhe, leve para outras pessoas o conhecimento da palavra de Deus. E nesse momento é momento de intercessão. E agora, no programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, é o momento da intercessão. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa tarde maravilhosa, meu Deus. Obrigado por nos trazer aqui com saúde, Senhor, e com alegria, meu Deus. Pai, vai aos ouvidos daquelas pessoas que escutaram hoje esse programa, Senhor, ensinando ele a sua revelação, meu Deus, que é o seu Filho Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós, Senhor. Vai, Pai, encontro aquelas pessoas que estão precisando ouvir a Tua palavra, meu Deus, aqueles que estão precisando ouvir o seu conhecimento, meu Deus. Nesta tarde, meu Deus, eu coloco perante a Ti para Te pedir tudo isso que nós falamos aqui agora, Senhor, que as pessoas tenham entendimento, que as pessoas tenham conhecimento, Pai, porque a Tua palavra diz: conhecereis a verdade, Senhor, e a verdade vos libertará, Senhor, e é isso que eu Te peço nessa noite. Em nome de Jesus. Senhor Deus e meu Pai, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero dijar, Pai, pedir ao Senhor Deus, vai de encontro agora, Senhor, a essas vidas, meu Deus amado, que estão nos acompanhando, grande Deus eterno, pelas redes sociais ou até mesmo pela rádio. Meu Deus, que o Senhor Jesus Cristo possa, meu Pai eterno, de maneira especial, meu Pai, trabalhar, grande Deus amado, na vida destas pessoas. Nós não sabemos, meu Pai amado, qual é a situação a qual eles estão a vivenciar, mas nós sabemos que um Deus grande e poderoso, que a Tua palavra diz que Tu és onisciente, sabe de todas as coisas. E o Senhor, meu Deus amado, possa, Jesus Cristo, entrar com providência na causa desta mulher, deste homem, Jesus Cristo, que neste dia de hoje se encontra em uma situação difícil. Nós estamos aqui crendo e acreditando, Pai, que o Senhor Deus amado, neste dia de hoje, nesta tarde, entra com providência na vida deste homem e desta mulher, meu Pai, e que o cenário deles possam ser mudado para a glória do Teu santo e poderoso nome, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor falou e fez em nosso meio. Te louvamos pela Tua palavra e Te agradecemos porque o Senhor é um Deus que se revela. Que o Senhor possa nessa tarde se revelar para aqueles que ainda não Te conhecem e trazer salvação e libertação para os seus corações, ó Pai. Somos gratos por essas pessoas que o Senhor colocou diante dessa live e através das outras formas, meu Deus, para nos acompanhar neste programa. Abençoa suas vidas e produz salvação e edificação para a glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos, Pai, e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Rick, endereço da igreja, dias de culto e telefone para contato. Nós estamos ali na rua Orfeu de Monte Verde, número 178, Jardim Letícia. Estamos ali na igreja pentecostal, adorando a Jesus o Salvador, com o nosso pastor presidente ali, pastor Rodrigo. Nós temos culto ali às terça-feira, às quinta-feira e aos domingos. Amanhã nós temos a quinta-feira profética. Estamos ali profetizando que Deus vai mudar algo na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Hugo? Amém, glória a Deus. Sexta-feira, live ao vivo lá com o Facebook com o pastor Luiz Carlos. E domingo, Santa Ceia do Senhor na rua Alto Corombiara 658, no Jardim Brasília. Nome da igreja? MCD Church. Quer deixar o telefone para Capacitação contato aí, para o povo te chamar para pregar, de Deus. ministrar, dar aula? Procura a gente lá nos canais, né, pastor Davi? Dá uma curtida lá no Facebook. E é bênção pura, pastor. Muito bom. Hugo AMSI. Glória a Deus. Queridos, obrigado pela vossa participação. Obrigado por você. Obrigado, Sara, pela sua companhia, paciência e ajuda aí. Sem a Sara, nada disso aconteceria. Queridos, hoje, quarta-feira, nós temos culto de ensino, escola bíblica lá na nossa igreja. Rua Capitanias Hereditárias, número 964, no Jardim Letícia. Sexta-feira profética às 19h30 e domingo
domingo às 18 horas, culto da família. Esteja conosco. E não esquece, sábado às 19 horas, nossa live, Shekinah Lives. Falaremos sobre a reforma protestante. Que Deus abençoe São Paulo, que Deus abençoe o Brasil.